Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou estar falando sobre sinais e sistemas, mais especificadamente sobre convolução contínua. Então, eu gostaria de passar aqui para vocês um exercício, que é o seguinte: sendo o sinal h de t a resposta a um sistema h a um impulso unitário, determine a saída y de t para o seguinte sinal de entrada. Então, esse daí é o h de t e o sinal de entrada aí vai ser o x de t. E essa fórmula aqui embaixo é a fórmula que nós vamos utilizar para poder fazer a convolução desses sistemas. Nesse caso aqui, nós temos um eixo horizontal, que é o eixo t. E aqui também temos o eixo t. Para fazermos a convolução, precisaremos juntar esses dois gráficos em um só e criarmos um eixo ali paralelo para poder utilizar e fazer a convolução desses dois itens. E esse eixo nós vamos chamar de tal, e que é exatamente esse símbolo que aparece aqui, ó, x de tal, h de t menos tal. Então, na hora de fazer a aplicação desse cálculo, ele vai ser aplicado através de um eixo que vai ser criado especialmente para fazer essa convolução. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem um pouco melhor, a convolução, nesse caso, como que vai ser feita? Nós vamos andar com o gráfico do h de t, nós vamos andar com o gráfico do h de t, que aqui nesse momento é h de tal, né? E nós vamos caminhando com ele aqui ao longo do gráfico do x de tal, que está aqui, né? Então, sempre que nós pegarmos aqui e formos movimentando, nós vamos aplicar aquela fórmula, essa fórmulazinha que está aqui embaixo, que a gente mostrou no slide anterior. Vou mostrar aqui para vocês, dar um spoiler aqui de como que vai acontecer, só para vocês pegarem o raciocínio. Então, ele começa aqui do lado de fora, no canto esquerdo, totalmente fora daquele gráfico, ele entra um pouco, um pedaço dele, depois ele entra todo, depois ele começa a sair um pedaço dele, fica para fora e depois ele sai completamente. Ok? Então, aplicando aqui essa fórmula, nós vamos ver o seguinte: quando a gente não tem nenhuma interação, e aqui a gente pode ver aqui na fórmula que nós temos uma multiplicação do x de tal com h de t menos tal. E o t está aqui, ó. O t, na verdade, ele está sendo utilizado aqui como um valor para poder delimitar. Então, o tamanho aqui de h de tal, que era o h de t, o tamanho dele era 1 por 1. Então, aqui ficou o seguinte, t aqui, coloquei o t aqui, e o que seria a medida anterior a ele? T menos 1. Ou então, se eu colocasse t aqui, qual que seria a medida aqui na frente? T mais 1. Tá? Então, eu levei essa consideração, então t e t menos 1. Vamos utilizar essas medidas para poder fazer os cálculos aí, aqui no eixo de tal. Nesse caso, nós podemos verificar que o seguinte: como ele está totalmente fora da parte aqui que tem valores maiores do que zero do gráfico de x tal, todos os valores aqui que cruzam com ele, existem valores cruzando aqui com ele, só que são valores zero. Como são uma multiplicação aqui, qualquer valor, se eu pegar esse 1 aqui e multiplicar pelo valor do x tal, vai dar zero. Então, independente aqui de fazer integral, de fazer qualquer coisa, o resultado eu já sei que vai ser zero. Então, o resultado é zero sempre que o t, olha o t aqui, sempre que o t for menor do que zero, porque não vai estar cruzando com nada. Então, já está aqui a anotação. Vai guardando essas informações que no final das contas a gente vai montar o gráfico baseado nessas informações. Depois disso, vamos para a próxima. Um pedaço do h de tal começa a fazer interseção aqui com o x de tal. E como que nós fazemos aqui o cálculo então dessa integral? Nós pegamos aqui, tem o t, né? Qual que é o pedaço de interseção aqui que nos interessa? Entre 0 e t, não é isso? Então, nós vamos aplicar aqui a integral de 0 até t
do x de tal aqui vai ser 3, que é o tamanho aqui contínuo, né, do x de tal, e qual que é o h de t menos tal, que é essa área aqui, né, do t, esse pedaço que está aqui intercedendo, e no eixo de tal, qual que é o valor? É 1. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, 3 vezes 1, aplicar aqui a integral, depois fazer aqui o cálculo que vai ficar o 3 vezes t menos o 3 vezes 0. No final das contas, é 3 vezes t. E quando que nós vamos aplicar isso? Sempre que tiver uma situação parecida com essa. Que acontece quando? Quando então, o 3t ele vai acontecer sempre que esse t aqui ele for maior ou igual ao 0 e menor ou igual ao 1. Ok? Já no próximo aqui, ó, nós vamos verificar o seguinte. O gráfico ele vai ficar desenhado da seguinte maneira. O h de t, o y de t, ele vai ser de t menos 1 até t, né? Porque agora o h de tal ele está totalmente dentro do gráfico de x de tal. Consequentemente, ele vai ser considerado toda a área dele. Então, vai ser de t menos 1 até t. Está aqui, aplica o mesmo cálculo, então vai aplicar a integral e posteriormente fazer aqui o cálculo e vai ficar 3t menos a multiplicação aqui de 3t e 3 vezes menos 1, que no final das contas vai dar esse valor aqui, que é 3t menos 3t mais 3, né, porque vai inverter aqui o sinal, por causa do menos, está entre parênteses, atenção com isso. E vai cortar esses dois valores e vai sobrar o 3. Consequentemente, aqui, ó, 3, sempre que o t ele for maior ou igual a 1, né, e menor ou igual ao 3. Até ele chegar aqui nesse pedacinho aqui, ó, ele vai ser esse valor, ok? Vamos para o próximo. E agora nós já começamos a sair aqui com o gráfico, já tem um pedaço dele que já não faz parte. E o que nos interessa aqui agora? É de t menos 1 até chegar no 3. E então, exatamente isso que nós vamos jogar aqui na fórmula. Então, t menos 1 até 3, aqui o mesmo cálculo, multiplica aqui, então vai ficar, isso vezes isso vai dar 9, menos 3t menos 3, entre parênteses, fazendo o cálculo vai ficar 12 menos 3t. Então, isso daqui vai valer quando? Toda vez que esse t aqui, ó, ele for menor ou igual a 4, porque ele tem tamanho 1, né? Então, se ele for igual a 4 aqui, o t menos 1 vai ser igual ao 3, ou seja, ainda tem ali um restício ali de interseção, né? Ou enquanto também, né, esse t ele for maior ou igual ao 3. Então, ele saiu daqui até chegar aqui no 4. Ok? E aqui, novamente, o mesmo exemplo do primeiro, como não tem nenhuma área em comum, o resultado vai ser 0. Sempre multiplicar aqui, qualquer multiplicação por 0 vai dar 0. E, finalmente, juntamos todos os dados que coletamos e desenhamos um gráfico. Como? 0 para toda vez que o t for menor do que 0. Então, t aqui está menor do que 0? Sim. Então, vai ser 0. 3t, toda vez que o t for maior ou igual a 0, ou então ele for menor ou igual a 1. Vamos lá, então. Se é 3t vezes, considerando que o t aqui é 0, 3 vezes 0 vai dar 0. Se for considerar como 1, né, que é igual a 1 também, vai ser 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, já tem um ponto aqui, tem outro aqui, traçando uma linha, vai ficar dessa forma. E o 3 vai ser considerado toda vez que o t
ele for maior ou igual a 1, até ele ser menor ou igual a 3. Que aí ele desenha daqui até aqui na frente. Posteriormente, vamos levar em consideração aqui o próximo item, que enquanto t ele é maior ou igual a 3, até ele ser menor ou igual a 4, nós vamos aplicar isso, esse 12 menos 3t. Então vamos considerar que no 3 aqui ainda, a gente já chegou nele aqui, né? Mas já temos aqui o ponto, mas mesmo se a gente traçar, você vai ver que vai dar o mesmo valor. Então 12 menos 3 vezes 3 dá 9. Então 12 menos 9 vai dar 3, tá ok. Coincidiu ali o resultado. E considerando 4, você vai ver que vai ficar 12 menos 12, que dá 0. Então aí você traça aqui novamente a linha. Após o 4 vai dar 0. Então o gráfico fica dessa maneira. Ok? E aí está a resposta de YT. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e um abraço e até a próxima.